Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Nascidos em Sangue, da autora Cora Haley. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. O vídeo de hoje vai especialmente, para a Sandriele Nascimento, que foi quem deu essa dica de leitura, dizendo que eu ia adorar e com certeza eu ia trazer para vocês. E é o que está acontecendo. O primeiro livro, Ligados pela Honra, tem 313 páginas. E por mais que seja uma série onde vem relatar sobre a máfia, ela é um pouco diferente, porque ela vai focar mais no casal, ela vai focar mais no romance. Então, nós não veremos muito aquele mundo de guerra, aquele mundo de sangue, aquele mundo de violência. Vai ser um pouco mais tranquilo, posso dizer para vocês. Aqui nós vamos conhecer, então, Luca. Gente, o Luca, ele é filho do capo da cidade de Nova York. Ele tem o irmão Mateu, mas que o irmão Mateu é meio diferente dele. Tem uma personalidade diferente. O Luca, então, ele está na idade de se casar, óbvio, e quem vai escolher a sua noiva é o seu pai. O Luca, ele é um homem que ele é considerado violento desde cedo. Porque todos os homens da máfia, eles começam a ser iniciados, a entrar ali no mundo da máfia, quando completa ali os seus 16 anos. Eles vão vendo alguma coisa antes, mas a iniciação é ali nos seus 16 anos. Já o nosso Luca começou bem mais cedo, porque com 11 anos ele tirou a primeira vida. Então, ele é visto como alguém muito perigosa. Ele acaba, então, indo conhecer a sua noiva, que é a Área. A Área, ela pertence à cidade de Chicago. Ela é filha do conselheiro, que está bem abaixo do capo. Ele tem um outro cargo, mas também é um cargo importante. Ele tem 3 filhas e um filho. Então, a Área é a mais velha e ela é aquela uma que aceita as condições que tem ali no momento. Ela tem que se casar? Tem. É com o homem que ela tem medo? É, mas ela não vai de maneira nenhuma contra isso, porque ela sabe que o destino dela está traçado quando o pai dela decidir com quem ela vai se casar. O primeiro encontro deles é quando ele vai conhecer ela, vai conversar com o pai dela, ver alguns detalhes, e assim, é nítido que o olhar dele para ela é que ele está gostando do que vê. Porque o primeiro encontro é para se conhecer e para deixar claro para a noiva que ela tem um dono. É bem assim. Já para os outros homens da máfia, é para deixar claro que ela já pertence a alguém. Então, ela conheceu o Luca, ela achou ele bonito, achou ele atraente, mas ela tem um pouco de medo dele, sim, pelas coisas que ela escuta. Ela tinha 14 anos na época, aí depois ela só foi ver ele novamente no dia do casamento, alguns dias antes do casamento, quando ela já fez 18 anos. Porque é assim, gente, na máfia você não casa tarde, não. 18 anos é a idade para a mulher se casar. Quando eles se encontram, que ele vai conversar com ela antes do casamento, ela ainda fica surpreendida, porque isso não é o normal acontecer. E aí, novamente, acontecem situações que dá a entender que o Luca está interessado nela realmente. Ele sempre mandava presente para ela, mas ele nunca ia visitá-la. Então, eles se casam, mas ali no dia do casamento, ela acaba tendo surpresas desagradáveis, porque ela fica sabendo que uma das amantes dele está no casamento. Cara, ela fica louca da vida, porque tudo bem que ela tem que ser submissa, tudo bem que ela tem que aceitar que ele tem outras mulheres, mas trazer no casamento deles, aí já é um pouco demais. E o pior, no momento assim que eles finalizam o casamento, no momento que eles têm ali que cumprimentar todos os convidados, quem vem? A amante, gente. Aí ela vai toda doce pra cima do Luca. Você percebe que o Luca não gostou daquela situação, ele ficou incomodado. E quando ela vai abraçar a nossa Área, para desejar felicidade, só que não, ela acaba dizendo ali para ela que é para ela se preparar. Porque o Luca vai foder com ela de maneira como se fosse um animal, porque é assim que ele gosta de bruto, ele gosta de selvagem. Então ela fala algumas coisas ali que faz com que a Área fique morrendo de medo da primeira noite deles.
Porque tudo deu a entender que ela seria aquela uma que seria espancada, que ele ia usar de brutalidade. Então ela fica muito apavorada. A hora que finaliza ali, Chicago não tem aquele ritual de lençol manchado. Já Nova York tem. Então, no que ele tira ela para levar para o quarto, vai todo mundo atrás gritando horrores do que é para ele fazer com ela, e ela se vê sozinha com ele, ela entra em desespero. E uma coisa que é muito interessante, que toda vez que ele se aproxima dela, ela se afasta. E ele começa a contar. 1, 2, 3, que é o total de vezes que ela vai se afastando. Chegando naquele momento ali, ela vê que ela não tem o que fazer, mas ela meio que implora para ele que ela não está preparada, que ela precisa de mais tempo. Mas eles precisam apresentar o lençol, gente. E é naquela noite que ela descobre que ele pode ser que não seja tão ruim assim. No outro dia, eles acabam retornando para a festa, que tá todo... Festa não, né? Que, na verdade, teve a festa e muita gente não foi embora. Ficou lá para poder ver o lençol. Ai, gente, eu acho isso, assim, o fim da picada, né? Então, eles desceram e levaram o lençol, mostraram aquela coisa toda. Lembrando que a irmã dela, a Gina, que é a irmã dela abaixo dela, ela é aquela uma que odeia a máfia, que odeia tudo aquilo ali. Ela acha um absurdo o que estão fazendo com a irmã dela. Ela enfrenta o Luca, coisa que ninguém tem coragem de fazer, ela faz, ela ameaça ele por conta da irmã. E a área tem que ficar todo o tempo ali puxando ela, acalmando ela para que ela não se meta em confusão. Ela tem o Fabiano, que é o caçula, que é o único menino, né, da família. E ele é aquele que ele ainda tem sentimentos. Ele é aquele que ainda se preocupa com a irmã. E toda vez que ele mostra preocupação com a irmã, o pai dele acaba o castigando. Então, naquele momento ali que eles estão, todo mundo ali, vendo o lençol, falando dela, falando do Luca, e o Fabiano se aproxima, ela já gela. Porque ela tem que fazer com que o pai não perceba que ele está ali, dando carinho para ela, olhando ela com aquele olhar de preocupação. Eles acabam indo para Nova York, porque é lá que ela vai viver, a família fica em Chicago, e ali eles começam, sim, começar a se entender, porque desde o primeiro momento você consegue perceber que o Luca quer fazer dar certo aquele casamento. Por mais que não exista separação, ele quer fazer dar certo, ele quer que ela seja feliz. Ele tem uma pessoa que cuida dela 24 horas por dia, que é o Romero, que é o seu soldado de confiança. Então, ele já ficou responsável dela lá atrás, porque ele só confia a mulher, né, a sua esposa, a um soldado dele. Ele não confia nos soldados do pai dela. Eu também não confiaria, porque eles estão se juntando, eles fizeram esse casamento para que as duas máfias, os dois poderes se juntassem para lutar contra um inimigo maior, que era os russos. Mas mesmo assim, um não confia no outro. Então ele não ia confiar o bem mais precioso dele ao pai dela. Então ele fez o quê? Ele falou, pode deixar que eu protejo. Então, eles começam a se entender, eles começam a se dar bem. E você vai percebendo que ele quer ficar mais próximo dela, que ele dá um jeito de passar mais tempo com ela, mas você tem que se lembrar que ele tem aquela amante meio fixa. E ela quer estar ali, ela quer se fazer presente, ela quer se tornar a esposa do Luca. Porque isso é o que toda mulher sem muito juízo quer, né, gente? Só que ela não faz parte da máfia. O pai dela tem ligação com eles, porque o pai dela é um político que, né, ganha da máfia para poder facilitar algumas coisas. Então, ela não é mulher para casar com nenhum homem da máfia. Mas ela insiste. E desse jeito ela faz uma armadilha para que a nossa área pegue os dois juntos. E aí a situação fica complicada. Porque a área ela se rebela nesse momento. E nesse momento você começa a ter certeza que o Luca é apaixonado por ela. Porque no momento que ela some, ele entra em desespero. Ele quer colocar Nova York abaixo para encontrá-la. Só que quando é já no final da noite, por volta de meia-noite e pouco, ela acaba retornando, gente, porque ela não conhece a cidade, ela não tem para onde ir. Ela jogou o celular fora para não ser rastreada, ela não tem dinheiro. Então ela acaba retornando. Ali, a hora que ele vê ela, gente, é um alívio. Eles entram pro quarto, ali tem discussão, ali ela fala muita coisa. Só que naquele momento ele não consegue entender que foi uma armação. Naquele momento ele não consegue entender que jogaram sujo contra ele, entendeu? Ele não entende isso. Porque foi através de uma prima dele que a área conseguiu as informações que levava a ele a amante. Só que naquele momento ele promete que ele não ficará com mais ninguém. Naquele momento, ele promete que será apenas ela. Então, assim, o envolvimento deles é muito bonito.
O momento deles é quente. Eu vou dizer para vocês que é quente porque a autora detalha muito, assim, sabe? Ela coloca muitas vírgulas, muitos pontos. Então, é muito detalhado tudo que acontece entre eles. Mas não é aquela coisa assim bruta, não é aquela coisa selvagem, não. É aquela coisa mais carinhosa, é aquela coisa mais romântica. Você percebe o quanto ele faz para deixar ela confortável, para deixar ela feliz, para deixar ela saciada. Então, isso é muito interessante. O que ele tinha com as outras mulheres é totalmente diferente do que ele tem ali com ela entre quatro paredes. Ele começa até mesmo a demonstrar olhares de carinho em frente a outras pessoas, que isso não é algo muito bem visto, né? Vamos combinar? Mas ele não consegue disfarçar quando ele está perto dela. Você vai ter certeza realmente que ele está apaixonado por ela e que ele é capaz de qualquer coisa por ela quando ela está com tem um acontecimento ali que eu não vou contar para vocês o que é, tá? Tem um acontecimento ali que aí acaba a família dela vindo para Nova York por conta desse acontecimento. E aí ela acaba ficando com a Gina, com a Liliana, que é a sua irmã caçula, e o Fabiano, que é o único irmão que ela tem. Eles ficam em uma casa. E eles ficam lá com o Romero, que é o fiel, o soldado, mas também ficam com outros. Só, gente, que os russos acabam invadindo essa casa. Acaba fazendo eles refém. Quando o Luca fica sabendo a situação, ele enlouquece e ele simplesmente pega um helicóptero, porque ele está em outro lugar, e ele vai até lá. Chegando lá, ele se depara com a Gina caída no chão, que apanhou muito de um russo, e a sua amada está presa nos braços de outro, que fala cada coisa obscena da mulher dele e fazendo promessas do que vai fazer com ela. Esse momento, na visão da nossa área, acabou para ela, porque ela sabe que a máfia, a família vem em primeiro lugar. Quando fala em família, não é a esposa, não é os filhos, não, é o assunto da máfia. Então ali, quando os caras falam que ele tem que baixar a arma, que ele tem que sair, ela vê que tudo acabou, porque ele tem que fazer isso. Ele não pode colocar a família em risco. Então, o ideal seria que ele se afastasse, seria que ele deixasse ela naquela situação. Mas naquele momento, o olhar dele, a atitude dele, deixa claro que ele ama aquela mulher e que ela vem em primeiro lugar na vida dele, não a família. Aí vai ter a situação, no que a área vai ajudar a ele conseguir segurar aqueles russos, vai conseguir fazer com que a família, né, os irmãos sejam libertados, e aí a gente vê que realmente é o momento deles serem felizes. Lembrando que depois, quando eles estão conversando ali em certo momento, ela acaba contando como ela chegou naquele local, como ela pegou ele com a amante, quem foi que contou para ela, e aí ele acaba tomando uma decisão que ele vai dar um corretivo nela. Lembrando que, por mais que essa garota não faça parte da máfia, o pai dela está envolvido diretamente com eles. Então, ele não pode fazer muita coisa com ela. O que ele queria fazer? Matar. Mas ele não pode. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer dar um corretivo nela. Mas a nossa área, ela é esperta. Ela sabe que qualquer coisa que fizer contra essa mulher, ele pode ser prejudicado. E o pai dessa garota é muito importante. Então, ela não vai deixar que isso aconteça. Então, ela conversa com ele, fala para ele, deixa pra lá. Você já não tá vendo ela, então deixa pra lá, tá? E ele faz o quê? Ok, mas eu vou conversar com o pai dela. Eu não quero mais ela na cidade de Nova York. Ele vai mandar ela para qualquer lugar. Mas ela não vai ficar mais aqui, porque eu não quero mais ela perto de você. Eu não quero que ela esteja no mesmo local que você. Ai, gente, eu achei lindo, né? Olha, cuidando da amada dele. E assim foi feito. Ele acabou conversando com o pai dela e acabou tirando ela da vida deles. Então, é muito interessante a história dos dois. Claro que para mim não foi a melhor, tá? Porque depois eu vou trazer outras para vocês, porque eu já li toda a série, que no momento é só 4, o quinto ainda não saiu. Então, assim, para mim, esse foi muito bonito, foi romântico, esse foi gostoso, mas para mim não foi o ápice, para mim não foi tudo aquilo. Porque é o primeiro, né, gente? Então, o primeiro a gente sabe que é mais calmo mesmo.
Mas eu digo para vocês lerem, porque vocês têm que ler em ordem, para vocês entenderem todas as situações, entender quem é quem na história. Então eu vou deixar vocês com o primeiro livro, que é Ligados pela Honra, da nossa área e do nosso Luca. Lembrando que quem nos trouxe foi a editora BES. E falando para vocês não perderem tempo. Corram lá, leiam, porque a nossa aventureira aqui no canal, a Sandriele, acertou em dizer que eu ia gostar dessa série. Então, muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e brevemente trago o segundo para vocês. Até lá!